cabeça deixa a milhão, um monte de coisa, um monte de informação, isso, aquilo, amanhã tem isso, problema daquilo outro, e nem quando a gente está na nossa cama em casa, a gente consegue ter esses 30 segundos de silêncio. Mas quando a gente está em contato com a natureza, num local, numa paisagem bonita, com uma vista bonita, se a gente para fazer 30 segundos de silêncio, a gente vai conseguir apreciar tudo que está tudo em volta da gente, vai conseguir prestar atenção e vamos esquecer tudo que está em nossa volta. A outra parte que não interessa, naquele momento, ela vai deixar de existir e a gente vai conseguir apreciar a natureza. O ser humano, né, como a gente fala, ele é o próprio meio ambiente. A gente é altamente dependente da nossa natureza. Uma comparação que eu sempre falo, sempre faço com toda a meninada que visita para cá, eu sempre costumo perguntar assim: toda essa natureza que a gente conhece, se ela acaba, acontece o que com o ser humano? Acaba junto. Morre junto, não é isso? Agora, se acontece o inverso, se tira todo ser humano do planeta, acontece o que com a natureza? Vai ficar mais Mais bonita e melhor. E aí, nessa historinha, quem depende de quem? Nós dependemos da natureza. Pra gente que é adulto, tem conhecimento, é muito mais fácil de entender isso. Mas para a criançada que vem, às vezes eles ficam, como é isso? A natureza, se a gente morrer, a natureza sobrevive. Mas a gente sabe que quem depende realmente dela é a gente. E aí tudo que a gente faz no nosso dia a dia, de alguma forma, né, impacta e influencia na natureza. Quer ver um exemplo bem prático disso? Coisa do tempo de escola. Que às vezes, hoje em dia, a gente tem muito mais acesso à informação, tudo chega muito mais fácil pra gente no celular, a gente vê as notícias e vê o que é certo e o que é errado, mas eu sempre gosto de comparar, né, com antigamente, que a gente não tinha tanto acesso à informação que a gente tem hoje. Chegava lá na escola, o professor entrava para dar aula, e aí certo dia você chegou um pouco atrasado e sentou longe do seu melhor amigo que você costumava sentar ali do lado sempre na sala de aula. E aí, para perturbar esse colega que sentou lá do outro lado da sala de aula, o que é que a gente fazia? Ia lá, abria o caderno, olhava uma folha que estava sem anotação nenhuma, fazia a bolinha de papel, olhava para a professora de novo, ia lá do outro lado da sala, jogava a bolinha de papel para poder perturbar o colega. Aquilo ali já está trazendo impacto para a natureza, para o meio ambiente. Aí os alunos falam assim: mas uma bolinha de papel? A questão é que não é apenas uma bolinha de papel. É uma turma de 30 alunos, cada um fazendo uma bolinha. É uma escola com 500 alunos, cada um fazendo uma bolinha. É um bairro inteiro, é uma cidade inteira. Imagina se a gente coloca isso numa escala só a nível Brasil. Quanto de bolinha de papel não é feito diariamente, vai direto para o lixo, sem ter o mínimo uso. Isso é só um pequeno exemplo prático do nosso dia a dia, que a gente acha que não, né? Mas que interfere muito na natureza, no meio ambiente. Gosto de falar que são pequenos impactos hoje, mas que se tornam grandes impactos lá na frente. Quer ver um outro exemplo? Quem aí já entrou no banheiro de algum local, seja onde for, de shopping, de supermercado, na estrada, viajando num posto, quem já entrou em um banheiro quando abriu a porta, deu de cara com a torneira aberta, vazando água sem ter ninguém lá dentro? Aquilo ali é água potável indo direto para o ralo. 70% da superfície do nosso planeta Terra é água, 3% é água doce. Nosso país, Brasil, é o país do mundo que tem a maior oferta de água doce em estado líquido do planeta. Desses 3%, aproximadamente 1,88% é do nosso país, Brasil. Nenhum país no mundo tem a quantidade de água em estado líquido que nós temos. E de 70% da superfície do planeta Terra sendo água, apenas 0,5% é água potável. Água que está na natureza, que é boa para se consumir, é apenas 0,5%. O outro restante todo precisa de tratamento para poder chegar para a gente. Então, uma quantidade muito pequena nós temos de água potável, ok? Então, é mais uma reflexão mesmo, esse momento de a gente entender um pouco mais sobre a nossa natureza, que eu queria deixar para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Querem comentar algo? Acrescentar? Eu quero falar que quando você pediu para fechar o olho, eu pensei em folhas. Mesmo que seja folha de ponto. Mas eu pensei diferente na folha de ponto. Sim. Foi outra energia, meu amigo. A natureza consegue trazer isso pra gente. Até o último relato, para não atrasar muito, pra gente poder seguir, só pra gente ver como o ser humano realmente, né, interfere no meio ambiente da natureza. Quem lembra aí de maio de 2020 que a gente estava vivendo? Coronavírus. Mas o quê? Maio de 2020. Coronavírus. Exatamente. E aí tem uma praia aqui em Salvador que acredito que talvez todos já tenham ido, quem não foi provavelmente já ouviu falar. Praia do Porto da Barra. Praia tradicional famosa de Salvador.
Teve um momento da pandemia que a coisa ficou bem severa, que foi que a prefeitura fez? Fecha a praia. Saiu lá o decreto, não pode frequentar, não pode ir para a praia. O que é que estava acontecendo na praia do Porto da Barra? O pessoal continuava indo. O que foi que a prefeitura de Salvador fez? Fechou, colocou tapume de fora a fora na praia. Naquela balustrada ali, colocou tapume, a guarda municipal na frente e desligaram os refletores da praia, que é uma praia que funciona até de noite, né? Tem refletor, fica tudo iluminado. E aí fizeram isso, fecharam por completo a praia. Ficou aproximadamente 20, 30 dias assim. Depois desse período, já quase no final, foi encontrado uma tartaruga desovando na praia do Porto da Barra. A última vez que tinha tido um relato de uma tartaruga desovando na praia do Porto da Barra tinha sido há 32 anos atrás. Então isso é só para a gente ver, né, que quando a gente para um pouquinho, consegue trazer a natureza de volta para o local em que ela se encontra. A tartaruga marinha, ela sempre desova no local onde ela nasce. Provavelmente essa tartaruga voltou ali durante 32 anos para poder tentar desovar. Não conseguiu sair, luminosidade, zoada, a gente já não sai. Ela buscou outro local. Mas o primeiro local que ela procura para colocar os seus ovos é sempre o local que ela nasceu. E aí isso é só um pequeno detalhe também, né, que a gente consegue mostrar de como o ser humano interfere e impacta no nosso planeta. E o que a gente tem que buscar é viver o máximo possível em harmonia e em equilíbrio com toda essa natureza que só nos ajuda. Até hoje o ser humano não pegou nada da natureza que ele olhou, estudou e falou: não tem função nenhuma pra gente, não serve para nada. O mínimo que seja 0,1% vai ajudar a gente, ok? Enquanto a gente estava A reclusa... menina estava lá, com a mão. Desculpa, eu não tinha visto. Enquanto a gente estava reclusa, a natureza foi o período que a natureza mais sobreviveu. Ficou melhor. A água do mar mesmo foi o período que ali mesmo, ele falando na Barra, a água estava limpíssima, cristalina. Além dos, como ele falou, peixe, tudo isso vindo mais próximo da gente. Então, quer dizer, fazemos muito mal à natureza. Foi bom você falar, tá vendo? Complementou o que ele disse. Não, é só curiosidade mesmo, que eu tô vendo aqui um monte de cupim. Que utilidade o cupim tem para a natureza? Pronto. Uma árvore está morrendo, um galho seco está caindo, ela vai lá, vai triturar tudo isso e vai se tornar adubo para o solo o mais rápido possível. Dentro de casa pode botar remédio, na hora. Mas na natureza, Ele vai destruir tudo. na natureza, ela vai pegar ali o galho seco, vai triturar tudo, vai virar terra, digamos assim, o mais rápido possível. Nessa árvore aqui ela está fazendo o caminho, porque a casa dela está lá em cima, mas é madeira verde, é só o trajeto dela. Ela não vai conseguir consumir essa madeira aqui não. Okay? No interior as pessoas utilizam muito aquelas casas de cupim para poder fazer forno. Exato, muito resistente. Mas tem algumas casas de cupim já testes que são mais resistentes a tiro mesmo, testes que eles fazem com balístico, mais resistente do que uma parede de concreto. Só pra gente entender. Por isso que coloca fogo, faz forno, ele continua intacto ali. Tudo certinho? Todo mundo bem? Vamos subir uma duna agora.